Fixar comentário, pronto. Quem entrar depois vai saber exatamente sobre o tema que nós estamos falando hoje, modulação hormonal endógena. Quero começar me apresentando para vocês, para quem ainda não me conhece. Sou a doutora Anne, nutricionista, sou Master Coach, analista de perfil comportamental e eu atendo, sou idealizadora da metodologia PNP, que é uma metodologia onde eu preparo, onde eu treino pessoas unindo razão e emoção. Então, nosso objetivo principal, minha missão principal quanto nutricionista não é entregar um pedaço de papel para o meu paciente, uma dieta simplesmente, tá? Até porque vocês vão entender hoje que dieta é atalho. Minha missão como profissional nutricionista é preparar meus pacientes, prepará-los para mudança. Muitas pessoas me procuram e elas ainda não estão prontas para mudança, ok, gente? E na nossa metodologia eu faço o levantamento do estado atual, que é exatamente para que o meu paciente tome consciência da localização dele, de onde ele está e de fato ele viva uma jornada e decida, óbvio, construir ou destruir metabolismo, tá? Hoje eu quero trazer um tema especial para vocês. Já estamos aí em uma maratona de lives falando sobre aumento de massa muscular. Bom, o mais interessante, né, estudando, é importante vocês entenderem a questão do equilíbrio, tá? Por que eu uno razão e emoção em preparar no treinamento dos meus pacientes? Exatamente, gente, para equilibrar. Não vai haver mudança sem que a gente equilibre os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério cognitivo, intelectual e o hemisfério emocional, porque é o emocional que nos faz realizar. Então, quero começar falando para vocês exatamente do que eu faço com os meus pacientes, né, através da metodologia PNP no coaching integral sistêmico. Exatamente treinar meu paciente emocionalmente, né? Treinar inteligência emocional com as competências ali sugeridas por Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, tá? Um PhD, psicólogo PhD. E nós fazemos exatamente a reprogramação de crenças limitantes e potencializamos crenças fortalecedoras em nosso cliente e nosso paciente. E nós usamos exatamente a plasticidade neural, tá? E para que os resultados do nosso paciente mude, a gente começa essa mudança pela comunicação. Mudamos a comunicação e aí o que acontece? A comunicação gera uma mudança de pensamento e o pensamento gera uma mudança de sentimento. O sentimento gera um resultado. Então, resultados novos, só haverão resultados novos quando a gente de fato reprogramar crenças limitantes. Crenças são aprendizados, são programações mentais, tá? E a neurociência explica exatamente isso através da plasticidade neural, né? Validando através da plasticidade neural. Bom, por que eu comecei falando sobre isso? Porque a mudança, ela parte de um princípio chamado equilíbrio, né? E como eu falei, estamos em uma maratona de lives. Semana retrasada falamos sobre alimentação. E sobre alimentação, nós falamos exatamente da importância da dose do nutriente construtor, né? Então nós temos aí os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. E nós falamos exatamente da importância de prescrever a proteína, que é um nutriente construtor, né? Na dose certa. E essa dose parte de princípios como peso, intensidade de exercício físico, patologia e estágio fisiológico, tá? Semana passada nós fizemos uma live falando do exercício físico, né? Muitas pessoas fazem exercício físico e não aumentam a massa muscular, né? E aí vem exatamente o nosso convidado, Cláudio Imperador. Não vi ele entrando, essa live de hoje é importante para ele, porque eu vou precisar dele aqui. O treino é importante para o aumento de massa muscular. E ele falou exatamente da dose, a dose do treino. Falou do treino fraco, do treino forte. Tem que ser o treino na dose. E aqui eu tenho 9 anos clinicando,
trabalhando com ativação de metabolismo. Dentro da minha metodologia, eu trabalho redução de gordura e aumento de massa muscular em meus pacientes, porque eu entendi que aumentando massa muscular, a gente tem exatamente uma ativação de metabolismo por conta das células de músculo. Elas têm mais mitocôndria do que as células de gordura, né? Então, gente, e aí eu começo falando exatamente da importância do equilíbrio. Quantas pessoas estão perdendo peso de músculo, né? Quantas pessoas estão fazendo dieta, né? A Cláudio aí, seja bem-vindo. Então, gente, quantas pessoas estão fazendo dieta e perdendo massa muscular? Ou quantas pessoas estão fazendo muito exercício físico e não aumentam a massa muscular porque a dose do nutriente não está adequada ao peso dela, né? Mas hoje eu preciso falar com vocês exatamente sobre comunicação, tá? Então, todo resultado ele parte de uma comunicação. Todo resultado. Eu posso começar falando biblicamente que a construção do mundo, né, começou como? Com a palavra, né? E ali Deus falou assim: e haja luz, e houve luz, e haja terra, e houve terra. Então, tudo foi construído através da palavra, que é exatamente a comunicação verbal. Bom, quando a gente fala de homeostase, equilíbrio, tá? Fisiologicamente, nós precisamos falar da homeostase também do corpo, né? E essa homeostase se dá exatamente com a comunicação. E nós temos aí 2 tipos de comunicação dentro do nosso corpo. Então vamos lá, vamos começar o nosso treinamento, ok? Nós temos a comunicação química, que é feita através dos hormônios, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre modulação hormonal endógena para hipertrofia, para aumento da massa muscular. E nós temos a comunicação elétrica, que é feita através dos neurônios especializados, tá? Então nós temos 2 tipos de comunicação. E esses 2 sistemas, tanto o sistema hormonal como o sistema nervoso central, eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E hoje nós vamos falar sobre sistema endócrino ou sistema hormonal, tá, gente? Quando a gente fala de sistema hormonal, o que é hormônio, doutora Anne? O que é hormônio? Hormônio é um mensageiro químico, tá? E o hormônio, ele é sintetizado a partir de uma glândula, ele é secretado por uma glândula, seja ela exócrina ou endócrina. E aí a gente já vai começar a falar alguns termos aqui. Exócrina, fora. Endócrina, dentro. Dentro. Então vamos lá. Glândulas endócrinas, elas secretam hormônios dentro do sangue. Glândulas exócrinas secretam hormônios fora do sangue, mas não significa dizer que é fora do corpo. E aí, como exemplos de glândulas exócrinas, nós temos as glândulas sudoríparas, que secretam suor, ok, gente? Suor. Nós temos as glândulas mamárias, que secretam ali o leite, né? Temos também as glândulas mistas, a glândula mista. Nós temos o pâncreas, que libera a insulina, por exemplo, que é um hormônio proteico, mas é um hormônio ali que ele é secretado dentro do sangue, tá? Nós vamos falar de insulina hoje aqui, nós estamos falando de hipertrofia, de ganho de massa muscular. E nós temos a glândula mista, né? O pâncreas, que além de produzir insulina, ele também sintetiza o suco pancreático. Aonde? No sangue, não. Ele é secretado lá no intestino, exatamente para digestão dos nutrientes. Então, meus amores, aqui, revisando um pouquinho de sistema endócrino com vocês, para que a gente possa entrar no nosso tema, modulação hormonal endógena. Então, gente, para falarmos de modulação hormonal, a gente precisa falar de metabolismo, né? Metabolismo é a união de todas as
as funções bioquímicas, né, que acontecem dentro do nosso corpo. E o metabolismo, ele se divide em anabolismo e catabolismo, ok? Anabolismo e catabolismo. E antes de entrar nesse assunto, eu quero perguntar para vocês, vocês sabem a consequência de perder massa muscular? Vocês sabem a consequência de fazer dietas restritas? Quem sabe me responder, já começa a me responder. Eu quero que vocês aprendam hoje, eu quero que vocês interajam o tempo todo, tá? Deixa eu pegar uma caneta para separar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Modulação hormonal endógena. Deixa eu me situar porque eu não quero deixar de entregar nada para vocês. Eu quero que vocês hoje aprendam tudo sobre aumento de massa muscular. Já falamos do treino semana passada, da importância da dose do treino. Já falamos da nutrição semana retrasada. Hoje nós vamos falar de hormônios importantes para o anabolismo, construção. Aqui, ó. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Nós temos 3 tipos, né? 3 classificações de hormônio. Os hormônios, eles são classificados em hormônios proteicos, tá? Temos como exemplo aí a insulina, que é um hormônio proteico. Olha, já tem gente respondendo aqui. Dinair, perder massa muscular resulta em sobra de pele. Exatamente. A perda de massa muscular gera sobra de pele, que a gente chama de flacidez, né, gente? Envelhecimento precoce. Perfeito, Dina, parabéns. Para Débora, que bom ter você aqui. Ô, gente, que maravilhoso. Mas vamos lá que eu preciso entregar para vocês. Então, são 3 tipos, 3 classificações hormonais, tá, gente? O hormônio classificado como hormônio proteico, nós temos como exemplo a insulina. Os hormônios derivados do aminoácido, aí temos o exemplo o hormônio da tireoide, que é derivado do aminoácido tiroxina, né, que é um aminoácido. E temos os hormônios esteroides, que é o nosso tema de hoje. Os hormônios esteroides, que eles são derivados, sabe de quê? Do colesterol. Isso mesmo. Gente, quem me conhece sabe que eu tenho 9 anos clinicando e eu sou a nutricionista defensora dos alimentos. Sou defensora dos nutrientes, sou defensora da importância da personalização do tratamento. O que é isso? O que é personalizar um tratamento? É saber onde o seu paciente está. Eu não prescrevo dieta ou estratégia no escuro, né? Eu sei onde o meu paciente está. Quando ele chega para mim, eu calculo toda a nutrição atual dele. Quanto ele está consumindo de proteína, de carboidrato, de gordura saturada, poliinsaturada, monoinsaturada, colesterol, fibra, vitaminas e minerais. E óbvio, caloria, quantidade. Então, gente, eu sou defensora do nutriente há 9 anos. Porque para mim não existe nutriente bonzinho e nutriente vilão, tá? Eu estava estudando aqui o livro de fisiologia, eu vi um endócrino falando exatamente assim. Não existe hormônio bom, não existe hormônio ruim. Todos são importantes para a saúde e a homeostase do indivíduo. E vocês vão entender, como eu falei, a dose hormonal, a dose do treino, a dose da alimentação, elas são importantíssimas para o aumento
da massa muscular. E quando eu falei sobre nutrientes, né, para aumento da massa muscular, semana retrasada, eu falei da importância da proteína, que é um nutriente construtor, né? Então, quando você não come na dose certa a proteína, você precisa tirar esse nutriente da reserva, tá? E onde que é os estoques de proteína no nosso corpo? O músculo. E aí, é exatamente por isso que as pessoas perdem massa muscular quando não tem um balanço, né, positivo, né, de proteína, quando estão sobre um exercício de musculação, né? Exercício de força, né? Então, gente, é importante, a proteína é importante para o aumento da massa muscular. Bom, eu quero já trazer aqui exatamente um estudo científico que fala sobre isso, um estudo de 2019, que fala sobre o perfil nutricional em praticantes de atividade de força. E esse estudo, com 26 participantes, fala exatamente, né, conclui exatamente a inadequação dietética em praticantes de atividade de força para o ganho de massa magra, né? E mostra o quanto resulta na perda de massa muscular em mulheres, né? Sabemos que a hipertrofia ela é alcançada com a combinação adequada de treinamento físico e dieta, né? E para aumentar a massa muscular, é necessário sim o balanço energético da proteína. Falei sobre isso semana retrasada, né? Quem estava na live semana retrasada viu exatamente isso. E eu quero falar exatamente sobre metabolismo. O metabolismo ele se divide em catabolismo e anabolismo. Anabolismo, construção. Catabolismo, desconstrução. Então, o que é anabolismo? Nós pegamos, a gente pega pequenas partículas, certo? E constrói aí grandes partículas. No catabolismo é diferente, a gente tem depressão, a gente tem quebra, tá? E para falar sobre isso, eu preciso falar exatamente do hormônio responsável na fase do anabolismo, na fase de construção. Então, existem duas fases, gente, no nosso metabolismo. A fase de construção, qual é o hormônio predominante? O hormônio mais anabólico. E aí eu preciso falar da insulina, né? Insulina é o hormônio presente no estado alimentado, ou seja, no estado em que você, no pós-absortivo, gente. Então, a insulina é o hormônio mais anabólico, certo? E antagonista à insulina, nós temos o cortisol, o glucagon. Então, o que nós precisamos entender? Para que ocorra o anabolismo, a construção, a insulina ela precisa estar agindo, certo? Só que, o que vocês precisam entender? Que a insulina, ele é o hormônio mais anabólico, tá? Mas ele é um hormônio anabólico não seletivo. Ou seja, ele não seleciona se você vai construir, fazer síntese proteica lá, pelas células satélites da fibra muscular, ativando mTOR, ok, gente? Ele não vai selecionar se você vai fazer síntese proteica ou se você vai fazer o quê? O armazenamento da glicose, do açúcar que vem dos alimentos através do glicogênio hepático do fígado, tá, gente? E o glicogênio muscular, ou fazer a estocagem desse excesso de caloria, de energia, sob a forma de quê? Que nós já conhecemos? Gordura, tecido adiposo. Então, insulina é o hormônio mais anabólico que existe. Se você quer aumentar a massa muscular, é importante sim você ter um balanço energético positivo, um balanço proteico positivo, ok? E é importante sim a insulina. Agora, quem vai selecionar?
E aí você vai me perguntar assim, doutora Anne, mas quem seleciona se eu farei síntese proteica ou se eu vou aumentar a gordura, tá? O estoque de glicose. Doutora Anne, quem seleciona? E aí eu vou te falar. Quem seleciona é exatamente a dieta, ou seja, a alimentação, ok? Dose de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais, ok? E quem seleciona, além da qualidade da dieta, a quantidade é importante também, porque, óbvio, excesso de energia vai gerar o quê? Estocagem de gordura, tá? Nossa reserva de gordura o tecido, tá no tecido adiposo, certo? E quem vai fazer também esse papel é o estímulo. O estímulo. Que estímulo é esse? Que estímulo é esse? Cadê Cláudio Imperador? Cadê os educadores físicos, os profissionais de educação física? Quem vai fazer o estímulo? O exercício resistido, exercício de força, vai fazer o estímulo da síntese proteica. Quem mais, gente? Quem mais vai fazer isso? É exatamente o repouso, o sono. Não é qualquer sono, é aquele sono zen, aquele sono profundo que gera a síntese de testosterona e de GH, hormônio do crescimento. Então, hormônio mais anabólico, insulina. Vai anotando todo o aprendizado que vocês estão tendo desse conteúdo, certo? No final vou abrir para perguntas. E tem algo a mais aí pra vocês. Uau, foi Joy Freitas falando aqui da musculação. Então vamos lá, gente. Vai enviando aí o aviãozinho pra todo mundo. Se não assistir agora, assistir depois essa live. Então, quem seleciona é a alimentação, tá? O estímulo através do treino e o sono, o repouso que vai fazer esse reparo de síntese proteica. Então vamos lá. E aí, eu preciso falar, não tem como deixar de falar da testosterona. Testosterona. Eu falei para vocês inicialmente que os hormônios, eles são classificados quimicamente em hormônios peptídicos, ou seja, hormônio proteico, hormônios derivados do aminoácido e hormônios esteroides, certo? Os hormônios esteroides, eles são derivados de quê? Do colesterol. Quantos de vocês acham que comer gordura saturada e comer colesterol não pode? Por isso que eu falo Por isso que eu defendo os nutrientes. Sabe por quê? Você precisa consumir todos os nutrientes, sem exceção. Mas existe um equilíbrio, existe uma dose, existe um fracionamento, ok? Você precisa de todos. Então, os estudos mostram aqui que dietas restritas, né, elas prejudicam a síntese proteica. Quantos pacientes eu recebo em consultório consumindo inadequadamente, né, abaixo da recomendação de colesterol, de gordura saturada? E aí tem pessoas que falam que são gorduras ruins. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz? Existem doses preconizadas para o consumo dessas gorduras, ok? Então, gente, a matéria-prima para a produção de esteroides, ou seja, de hormônios, né, precursores do colesterol, é exatamente o colesterol. E de onde vem o colesterol? Vem exatamente das fontes animais, certo? E aí, quantos de vocês pensam que não deve comer colesterol e não deve comer gordura saturada? Agora existe dose, porque nós já sabemos, se comermos demais, aí eu tenho que fazer uma live só sobre colesterol. É uma live só sobre colesterol. Eu preciso aqui falar da testosterona, tá? Da testosterona, que são hormônios importantes, que é um hormônio importante para mulheres e para homens, né? E o que a testosterona faz? Aumenta a força. A testosterona é responsável pelo aumento da massa muscular, redução de gordura, né? No cérebro ele age no humor, né?
energia, gerando disposição, no anti-aging, né? É responsável também pelo desempenho sexual só em homens? Não, não só para aumentar a libido, a ereção no homem, mas também para lubrificar a mulher, certo? A lubrificação vaginal. Então a testosterona é um hormônio muito importante. E hoje eu quero falar para vocês exatamente da proteção dela em doenças, como doenças cardíacas e a vitalidade, né, gente? Testosterona é vida. Hoje eu quero falar para vocês exatamente como aumentar os níveis de testosterona. Quando eu falei para vocês o tema da nossa live, modulação hormonal endógena, né? O que é endógeno? Dentro do corpo. Então, falando de colesterol, que é uma gordura, e ela é precursora da testosterona, né? O colesterol, 30%, ele é adquirido através da alimentação exógena. Produção exógena. 70% dentro do nosso corpo, é produzido de forma endógena, né? A testosterona, ela pode ser produzida naturalmente, de forma endógena. E é exatamente isso que eu preciso falar para vocês. Eu comecei falando do sono e eu comecei falando do estímulo. O estímulo que é o treino, a musculação, né? Que vai ali estimular as células satélites, né? Que são células que estão ali ao redor da fibra muscular. E ali na parte estrutural, vai aumentar a síntese proteica ali dentro das células. Certo, gente? Então, o treino é importante nesse estímulo. Já temos pergunta aqui. Eliminar a gema do ovo e leite, carne de boi e porco. Ok, Jô, o endócrino pediu para que você eliminasse gema do ovo, leite e carne. Agora ele te falou por quê? Por que eliminar? Qual o motivo de eliminar esses alimentos? Justamente alimentos importantes para o aumento de massa muscular? Bom, colesterol alto. Gente, como eu falei pra vocês, eu preciso de uma live só falando sobre colesterol, tá? 70% do colesterol, ele é endógeno, ele é fabricado dentro da gente. 30% ele é exógeno. Quando o teu colesterol está alto, no exame bioquímico, nós precisamos saber que fração dele está alta, tá? Se for o colesterol total, eu preciso saber se é o LDL que está alto ou se é o HDL que está alto. Tudo bem? E aí, já respondendo essa pergunta, eu deixaria as perguntas para o final, mas eu já posso interagir com vocês aqui. O LDL é chamado de colesterol ruim. Por que ruim? As pessoas chamam de colesterol ruim. Porque o excesso de LDL faz com que ele, na corrente sanguínea, ele forme ali placas de ateroma, tá? Que no lumen do vaso entope artérias e pode trazer doenças cardiovasculares, tá? E pode levar a óbito também, o excesso de LDL. Mas aí vem o bom colesterol, o HDL. O que o HDL faz? Ele faz como se fosse uma limpeza, ele traz o colesterol do sangue para o fígado para que seja metabolizado. Então é como se ele fizesse uma limpeza no teu sangue. Então, doutora Anne, como que aumenta os níveis de HDL? E aí, exercício físico, estilo de vida. Eu comecei falando na nossa live que a comunicação, ela gera um resultado, ok? Eu quero dizer para vocês que estilo de vida é um tipo de comunicação. Não é uma comunicação verbal, é uma comunicação não verbal. O teu estilo de vida vai dizer se você vai destruir ou se você vai construir. Se você vai gerar uma homeostase, um equilíbrio, ou se você vai gerar desequilíbrio e, consequentemente, trazer doença para o teu corpo, ok? Então, o teu estilo de vida é que vai dizer, doutora Anne, como que aumenta o bom colesterol, HDL? Exercício físico, ok? Aumenta os níveis de HDL. Gorduras poliinsaturadas, por exemplo, como o ômega 3, ok? São importantes
exatamente para o aumento da HDL. Quais os alimentos que podem aumentar a testosterona, doutora? Eu quero chegar nisso. Alimentos que podem aumentar a testosterona. Calma, calma que o melhor fica pro final, Cláudio Imperador. E nossa Débora, nossa paciente Débora, linda. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então a modulação hormonal endógena ela acontece principalmente por meio da alimentação, a produção natural. Doutora Anne, o que fazer para aumentar meus níveis de testosterona? Eu quero começar falando que você vai precisar sim de alimentos fontes de proteína e fontes de gordura, para que aconteça o aumento e a ativação da testosterona além do treino e além do sono, do repouso. Ok, gente? Eu quero trazer para vocês um estudo que fala exatamente da intervenção farmacológica para a melhora do aumento da massa muscular, força muscular, desempenho físico em idosos, né? E aí eu preciso falar da sarcopenia, que é um declínio patológico da massa muscular, que ocorre exatamente por conta do declínio hormonal, certo? E sabe quais foram, qual a intervenção farmacológica importantes, né? Ali dentro de uma meta-análise, a vitamina D, ela é importantíssima, né? Ela tem um efeito significativo na força muscular e no desempenho físico, mostrou isso nos estudos, né? Potencializando o tamanho e o número de fibras musculares, certo, gente? Então, começando, nós vamos começar falando, além de alimentos proteicos, alimentos ricos em gordura, certo? Nós falamos sobre isso semana retrasada. Hoje eu quero trazer para vocês a vitamina D, né? Por ser um esteroide, sim. A vitamina é um esteroide precursor de uma série de processos metabólicos, né? Uma vez que seja convertida na forma ativa. E aí, eu preciso falar exatamente que a deficiência de vitamina D mostrou nos estudos os efeitos catabólicos no tecido muscular, né? Causando fraqueza muscular e prejudicando a formação de pontes cruzadas, a qual pode prejudicar o desempenho atlético. Inclusive, professor Cláudio está aí com a gente, né? Eu queria aprofundar o meu conhecimento, né? Isso não é para o tema da nossa live hoje, mas o meu conhecimento sobre pontes cruzadas. Isso aí, no exercício físico, foi mostrado aqui a deficiência da vitamina D. Quando a gente fala da vitamina D, gente, a vitamina D, ela pode ser obtida através da alimentação e através da luz solar. Não é que a luz solar, né, a radiação ultravioleta tenha vitamina D. E aí eu quero que vocês entendam exatamente a importância da dose, né? Nós temos a vitamina D vegetal, aí eu posso falar exatamente do colesterol, que é o ergocalciferol, está em cereais enriquecidos e alimentos naturais que têm a vitamina D, como salmão, os peixes gordos, tá, gente? Salmão, a sardinha, o atum, são fontes de vitamina D, o bife de fígado, cogumelos, gema de ovo. Bom, agora como que essa vitamina D, ela é ativada no nosso corpo? E aí nós temos, sabe o que, gente? Nós temos colesterol na nossa pele, tá? Nós temos colesterol na nossa pele. E o que a vitamina D, o que a luz solar faz? A luz solar, ela ativa esse tipo de vitamina D que tá no colesterol na nossa pele. Então, o colesterol ali, ele é ativado em vitamina D ativa, no caso, né? A vitamina D é ativada em vitamina D ativa, que é a D3. Doutora Anne, tem dose para essa luz solar?
existe a dose também, uma dosagem, tá? Que no verão é em torno de 5 a 20 minutos de radiação ultravioleta para ativação da vitamina D na pele, tá? Colesterol na pele ativa em formato de vitamina D. Nossa, tudo é dose. Tudo é dose, gente. Não existe alimento ruim, não existe alimento bom, tudo é dose. E aí eu trago também minerais importantíssimos para o aumento da testosterona. Quais são eles, doutora Anne? Zinco. Ah, e quando eu falo de zinco, eu não vou falar só do aumento do zinco para testosterona. Eu vou falar também em uma proteína a nível de fígado chamado IGF-1. Essa proteína ela se parece com a insulina, certo? Que é uma proteína que gera também anabolismo, síntese proteica. O zinco é um dos precursores para o IGF-1 e o zinco também é importante para o aumento da testosterona. Quais os alimentos fontes de zinco? Nós temos aí a semente de linhaça, ovos. Gente, ovos na alimentação, por favor, tá? Ovos tem zinco, tem o outro mineral que eu vou falar que é o selênio, magnésio. Eu acredito que dos alimentos mais completos, né, o ovo, o fígado. E quem não gosta, doutora Anne, aí tem uma infinidade de alimentos. E aí eu já quero adiantar para vocês, por conta do nosso tempo, que eu tô produzindo material onde eu vou aprofundar todo o conteúdo da nossa live de hoje, porque é muita coisa, tá, gente? Eu preciso disponibilizar para vocês quais os alimentos que vocês podem consumir para aumentar a testosterona, para aumentar o IGF-1, alimentos ali para que você tenha um fracionamento, um aumento adequado da insulina, tá? Então a combinação desses nutrientes são importantes para que você não aumente a gordura e sim para que você aumente a massa muscular, certo? Quantos ovos por dia? A dose da proteína depende do peso, certo? Gira em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso, para que você não tenha catabolismo, certo? Então, gente, vai depender da intensidade de exercício físico também, para te dizer a quantidade de ovo. E agora eu preciso abrir para perguntas, né? Já que a gente tem 15 minutinhos. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês nesse tema tão interessante, né? A modulação hormonal endógena. Gente, o material que eu falei, eu vou disponibilizar na quinta-feira. Eu vou trazer esse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para vocês, tá? Eu vou trazer ele de forma mais profunda. Até quinta-feira eu libero esse material para vocês. E essa live eu vou deixar salvo no meu canal do YouTube. Nosso canal é novo, criamos um canal novo para vocês. Ju, parabéns, pena que eu cheguei agora. Nós vamos deixar salva a live para vocês. Vamos deixar salva, gente. Treinadora Dornelas, a responsável por estimular, através do treino, a síntese proteica. Para saber o nível de LDL, meu endocrinologista pediu para eliminar a gema de ovo, leite integral, carnes de boi, porque estava muito alto. Fiz o exame, LDL. É isso, gente. É como eu falei, né? O LDL, muita gente diz, né? Na verdade é um mito, né?
É um mito achar que é a gema do ovo, que é tais alimentos que você referiu aí, que vai gerar o aumento do colesterol, né? Nós sabemos que 70% do colesterol ele é fabricado dentro da gente, certo? E os estudos já mostram que o aumento do LDL, ele se dá exatamente por conta da oxidação que acontece ali a nível de artéria, tá? Nós já sabemos que a gordura saturada, já sabemos que a gordura poliinsaturada, os efeitos dessas gorduras são benéficas, né, pro colesterol. Então, como eu falei para vocês, não é o alimento que está errado, tá? Ah, doutora Anne, por que meu colesterol aumentou? Não é só um distúrbio do colesterol que tá vindo de forma exógena, ou seja, através da dieta, porque só 30% do colesterol vem através da dieta. Nós aí precisamos falar de fibras, nós precisamos falar de como está o teu estilo de vida, tua ingestão de fibra, tua ingestão de água, como é que tá o teu intestino, certo? E aí sim, nós vamos modular esse LDL que está alto, né? Como é que tá a tua quantidade de gordura poliinsaturada, né? Ao consumo de anti-inflamatório natural, que é o ômega 3. Como é que tá a tua ingestão? Então, é muito fácil o profissional falar assim, ó, tira a gema do ovo, tira o leite que vai melhorar o colesterol. É errado, gente. Eu defendo o nutriente. Por que eu defendo o nutriente? Porque o problema não está no nutriente, não está no alimento. O problema está na dose, horário e combinação. O problema está no teu estilo de vida. Eu te pergunto, vai resolver você tirar a gema, o leite? Vai resolver? Não vai. Não vai resolver, porque o que vai resolver? O teu estilo de vida como um todo. Você faz exercício físico? Ou seja, você está aumentando os seus níveis de HDL através do exercício físico. Você está aumentando os teus níveis de testosterona através do exercício físico. Ah, outra coisa muito importante sobre exercício físico. E aí, treinadora Dornelas está aqui, Cláudio Imperador está aqui, pode falar, né? Como que acontece a hipertrofia. A dose do treino também é importante, como foi falado semana passada, muito bem falado por Cláudio Imperador. Gente, excesso de musculação gera o quê? No primeiro momento do treino, o hormônio que é sintetizado é a testosterona. Né? Depois os níveis de testosterona começam a diminuir e o antagonista da testosterona, o cortisol, começa a aumentar. Né? E esse tempo do treino, ele também é importantíssimo. É por isso que, se o assunto é aumentar a testosterona, e aí o treino de musculação, o treino resistido, ele vai durar em torno de 40, no máximo 1 hora. Ok? De 40 no máximo 1 hora para aproveitar os níveis de testosterona que são iniciados ali por conta do estímulo. Certo, gente? Ana Nery. Muito bom, amei. Muito bom. Que bom, gente, que bom. Vamos lá, onde é que estão as perguntas? Outra coisa que eu achei muito interessante, que eu acho muito interessante sobre a via metabólica, a via bioquímica que gera a síntese proteica lá dentro, né, das células satélite, gente, é que o exercício anaeróbico, ele ativa a via mTOR, né, para síntese proteica. Mas o exercício aeróbico, ele ativa uma outra via, que é a via MP, a MPK. Então, quer aumentar a massa muscular, nós precisamos ativar a via mTOR, certo? Através do treino anaeróbico.
E por que ativar a via aeróbica? Por muito tempo as pessoas achavam que fazer atividade aeróbica ia prejudicar no anabolismo. Os estudos recentes estão mostrando exatamente o contrário, né? E aí quem vai falar melhor são os profissionais de educação física, mas a via MPK, o que é que ela faz? Estudos mostram o que é que ela faz? A biogênese de mitocôndria, o aumento de mitocôndria, tá? E eu sempre falo sobre isso, a importância de aumentar massa muscular. Por quê? Porque músculo tem mais mitocôndria, certo? Músculo tem mais mitocôndria, que é uma organela que faz respiração celular. Então, se você quer reduzir gordura, aumente massa muscular. Aumente massa muscular. Bom, Ju falando aqui da deficiência dela de vitamina D, né? Que ela sempre toma sol. Ah, não tomo sol. E sempre estou com deficiência. Então, como eu falei, gente, a vitamina D, ela é adquirida através da alimentação, ok? Os peixes gordos têm vitamina D, né? Alguns cereais fortificados com vitamina D. O leite é fortificado com vitamina D, já tem leite fortificado com vitamina D. E a vitamina D, que é ativada, né, através... Não existe vitamina D no sol. Presta atenção nisso. Não existe vitamina D no sol. O colesterol presente na pele, quando recebe os raios ultravioleta, o que é que faz? Ativa a vitamina D3 do nosso corpo. Ok, gente? Gente, então o sol é uma forma de ativação da vitamina D. E ali, um período de 5 a 20 minutos, né, no verão, a gente tem essa ativação. Então, você pode obter, Ju, a vitamina D através da suplementação, ok? O que é suplementação, doutora Anne? É um nutriente isolado ou combinado sob a forma de cápsula. A vitamina D suplementado, é interessante que ela seja, se for pelo nutricionista, ok, gente? Porque nutricionista prescreve via oral. Então, pode ser as gotinhas lipossomais. Por que lipossomais? Porque vitamina D é uma gordura, certo? Então, ela vai ser melhor absorvida exatamente com presença de gordura, para que melhore essa absorção. Então, gotinhas lipossomais sublingual. Essa absorção vai ser melhor. Alguns médicos prescrevem injetável, certo? E aí já não é uma prescrição nutricional. O nutricionista só pode prescrever via oral. Olha o que Luiz Carlos está falando, que precisa fazer academia urgente, exatamente. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o que foi que ele falou? O que ele falou no momento da criação, através da comunicação? Ele começou, todo resultado vem de uma comunicação. Estilo de vida é uma comunicação de quem tem uma identidade de filho de Deus posicionada. O que eu tô querendo dizer? Né? E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus nos cria, ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então, se você não se movimenta, você não está no caminho. Estar no caminho, só existe um caminho para a saúde plena. Sabe o que é saúde plena? É o destino dos pacientes da nossa metodologia PNP. Saúde plena, ela é espiritual, emocional e física. Quer viver saúde plena? Quer viver totalidade, plenitude? Exercício físico, sono, alimentação adequada, comunicação adequada, saudável. Essa comunicação é o teu estilo de vida. Gente, eu preciso encerrar a nossa live. Quero agradecer a presença de vocês, tá? Não esquece, vocês merecem saúde plena. E essa saúde plena é a totalidade, certo? A gente não nasceu para os 50%, a gente não nasceu para parar do meio do caminho, a gente não nasceu para ficar parado, enferrujado, a gente nasceu para colocar as nossas células para funcionar, a gente nasceu para produzir hormônios, né? Os antagonistas, né? Para fazer ali o feedback negativo, para que tudo funcione com homeostase, com equilíbrio. Porque foi nos dado esse espírito de equilíbrio. Ok? Então, quer viver saúde? Quer viver equilíbrio? Nós precisamos de um estilo de vida saudável, tá? E a alimentação, ela é importante para isso,
o treino é importante para isso. Consumir todos os nutrientes sem exceção, porque todos os nutrientes têm funções importantíssimas no nosso organismo, tá bom? Vocês que ficaram até o final, eu tenho um presente para vocês, tá? Quem não sabe ainda, o nosso Conselho de Nutrição liberou o atendimento online, tá? E para os cinco primeiros que printar a nossa live de hoje, escrever o aprendizado da nossa live de hoje. Gente, qual foi teu maior aprendizado na nossa live hoje, tá? Qual foi teu maior aprendizado na nossa live hoje? Modulação hormonal endógena. Eu quero que vocês print, me marca, escreve o aprendizado, compartilha para as pessoas que vocês amam, tá certo? Eu quero dizer que foi maravilhoso estar com vocês, estava muito ansiosa por esse conteúdo e eu quero aprofundar, eu quero entregar muito mais para vocês, muito mais, porque o que entreguei aqui foi muito pouco diante dessa infinidade, da profundidade que é, gente, modulação hormonal endógena, tá certo? Eu quero entregar mais, por isso eu tô produzindo um PDF e eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, tá? Que querem de fato, mudar a vida de vocês, mudar resultados. É insanidade achar que vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, ou seja, tendo a mesma comunicação. Você precisa comunicar vencedor. Você é vencedor. Vencedor é aquele que vence a dor. Vencedor é aquele que se posiciona em um estilo de vida saudável. É aquele que não para no meio do caminho. É aquele que mergulha em conhecimento, tá? Porque quando você aprende, você muda, tá bom? E se essa live, se esse conteúdo fez sentido para vocês, quinta-feira eu vou disponibilizar, tá? Um conteúdo mais profundo sobre a nossa live de hoje. Não esquece, eu vou pousar aqui para vocês. Printem a tela, escrevam o aprendizado, me marquem. E os 5 primeiros, eu vou disponibilizar 50% do meu atendimento online com a metodologia PNP, o nosso PNP Flex, o nosso plano de 2 meses de acompanhamento. Deixa eu pausar aqui, ficar linda para vocês. Printem, gente. Pronto. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Também sou sua fã, Cláudio. Também sou sua fã. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Um beijão.